E aí, sabe aqueles segredos que estão bem na nossa frente, mas a gente nem percebe? Pois é, hoje a gente vai bancar o detetive geológico para desvendar o mistério que está literalmente escrito em pedra. A ideia é descobrir o que as rochas revelam sobre o passado, digamos, bem quente do nosso planeta. A grande questão que guia a nossa investigação é essa aqui. Como é que uma rocha, algo que parece tão parado, tão silencioso, pode ser a principal testemunha da história, às vezes bem violenta, da Terra? A resposta, olha, está em aprender a ler as pistas que ela deixou pra gente. E a principal evidência nesse nosso caso são as rochas ígneas. Elas são basicamente o ponto de partida de tudo. São formadas quando o magma, que é tipo o sangue derretido do nosso planeta, esfria e vira sólido. Bom, todo bom detetive começa pela cena do crime, certo? No nosso caso, existem dois locais principais onde o magma se solidifica. E olha, cada um deles deixa um tipo de evidência completamente diferente. As duas cenas do crime são bem contrastantes. De um lado, a gente tem o interior da crosta, onde o resfriamento é super lento, paciente. Do outro, a superfície, logo depois de uma erupção vulcânica, onde tudo é muito rápido, muito dramático. E o ponto crucial é justamente esse. A velocidade com que tudo esfria é o que vai definir as pistas que a gente encontra. Ok, agora que a gente já conhece os locais, vamos decifrar a evidência. A principal ferramenta de um detetive geológico é a habilidade de ler a textura da rocha. A textura é, na essência, a impressão digital da rocha. É ela que conta tudo sobre a história do resfriamento. Olhando para o tamanho e para o jeito que os cristais se arranjam, a gente consegue reconstruir direitinho como e onde essa rocha nasceu. A nossa primeira pista é a textura fanerítica. Se dá para ver os cristais individuais a olho nu, é um sinal claríssimo. O veredito? A rocha se formou devagar, bem lá no fundo da crosta terrestre. Um caso clássico de rocha intrusiva. Agora, a segunda pista é o oposto, a textura afanítica. A rocha parece toda uniforme, quase lisa, sabe? Isso porque os cristais são tão pequenos que só dá pra ver com o microscópio. Isso grita pra gente que a lava esfriou bem rápido, na superfície. Uma rocha extrusiva, sem dúvida. E tem a pista mais extrema de todas, a textura vítrea. Nesse caso, o resfriamento foi tão, mas tão instantâneo que não deu tempo de formar nenhum cristal. A lava foi literalmente congelada no tempo, criando um vidro natural, tipo a obsidiana. Às vezes, a rocha conta uma história mais complexa. É o caso da textura porfirítica. Quando a gente vê cristais grandes flutuando numa massa de cristais minúsculos, isso revela um drama em dois atos. Primeiro, um esfriamento lento, lá no subsolo, que formou os cristais maiores. E depois, uma erupção súbita, que resfriou todo o resto bem rapidinho na superfície. Certo. Agora que a gente já sabe ler as pistas, chegou a hora de conhecer os principais suspeitos. Vamos dar uma olhada nas rochas ígneas mais comuns e conectar cada uma à sua cena do crime e às suas evidências. Aqui está o nosso painel de suspeitos. Olha só, temos o famoso granito, com seus cristais grandes claramente formado lentamente lá no subsolo. O equivalente extrusivo dele, o basalto, de grão fininho, que forma o fundo dos oceanos e deu origem àquela famosa e fértil terra roxa aqui do Brasil. E claro, a obsidiana, o vidro vulcânico, que se resfriou num piscar de olhos. Cada um com uma história bem diferente para contar. A diferença entre eles pode ser resumida assim, ó. O granito é o sábio ancião, formado com toda a paciência do mundo ao longo de milênios. Já o basalto é o jovem impetuoso, nascido do fogo e da velocidade de uma erupção. Duas rochas, duas histórias de vida completamente opostas. Então, parece que a gente resolveu o caso. Identificamos as cenas do crime e as pistas, os suspeitos, mas e aí? Qual é o veredito final? Por que desvendar esse mistério geológico realmente importa? A importância disso é imensa. Essas rochas formam a própria fundação do nosso mundo, sabe? Elas nos dão material para construir cidades, minerais preciosos que movem a economia e até solos super férteis que nos alimentam. Entender essas rochas é, no fundo, entender como a própria Terra funciona. E só para ter uma ideia da escala, mais de 70% da crosta terrestre é composta por rochas ígneas. Elas não são só uma parte da história geológica. Elas são a própria história. E o mais legal é que essa história está por toda parte. Desde a bancada de granito na cozinha até o basalto lá no fundo do oceano, a gente interage o tempo todo com as testemunhas silenciosas do nascimento e da evolução do nosso planeta.
Então fica o convite, né? Da próxima vez que alguém passar por uma rocha, por um monumento, ou mesmo olhar para o chão, vale a pena parar e olhar mais de perto. Agora, com essas ferramentas de detetive em mãos, a pergunta que fica no ar é: que histórias será que as rochas ao nosso redor estão contando neste exato momento?